o milagre que clarou os olhos de Larissa. Larissa tinha apenas 9 anos quando começou a notar que, todas as manhãs, ao acordar, enxergava tudo embaçado. No início, achou que era sono ou cansaço, mas com o passar das semanas, o problema piorou. As letras do quadro negro na escola pareciam borrões, e ela precisava piscar várias vezes até que a visão voltasse ao normal. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, levou-a ao médico. Após exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria. Larissa tinha uma inflamação crônica nos olhos, que, se não tratada, poderia evoluir para algo mais grave. Os remédios eram caros, e o tratamento, longo. Dona Maria, que já lutava para sustentar a família com seu salário de faxineira, sentia o coração apertar todas as vezes que via a filha coçando os olhos, frustrada por não enxergar direito. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, aproximou-se com um convite gentil. Maria, por que você não leva a Larissa conosco no culto? Lá na congregação, os irmãos oram com fé, e Deus tem feito muitos milagres. Dona Maria, que não era de frequentar igrejas, hesitou, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, mãe e filha entraram pela primeira vez na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes. Apenas bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, e um ancião de voz serena dirigindo o culto. Larissa sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com curiosidade. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Quando chegou a hora das orações, ela sentiu algo diferente, não eram palavras decoradas, mas súplicas sinceras, como se cada irmão estivesse falando diretamente com Deus. O ancião, um homem de barba branca e olhos bondosos, fez uma oração especial pelas crianças presentes, pedindo a bênção do Senhor sobre elas. Na semana seguinte, Larissa voltou. E na outra também. Dona Maria notou que, aos poucos, a filha começava a falar sobre as histórias bíblicas que ouvia, sobre como os irmãos a tratavam com carinho, como se fosse parte da família. Mas o problema nos olhos persistia. Até que, em um culto de quarta-feira, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Jesus, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido especial se levantasse para ser ungido com óleo e orado. Larissa, tímida, segurou a mão da mãe. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se e levou a filha até a frente. O ancião colocou um pouco de óleo na testa de Larissa e, com as mãos sobre sua cabeça, orou com uma fé que comoveu a todos. Senhor, tu que abriste os olhos do cego Bartimeu, toca nesta criança. Dá-lhe a visão perfeita, para que ela possa te louvar e servir-te com alegria. Os irmãos ao redor amém, e Larissa sentiu uma paz que não podia explicar. Naquela noite, ela dormiu mais tranquila do que nos últimos meses. Na manhã seguinte, ao acordar, ela abriu os olhos e tudo estava claro. Nenhum borrão, nenhuma dificuldade. Piscou várias vezes, incrédula, e correu até o espelho. Sua visão estava perfeita. Dona Maria, ao vê-la lendo a Bíblia sem esforço, caiu de joelhos e chorou, agradecendo a Deus. No domingo seguinte, Larissa deu seu testemunho em pé, diante de todos os irmãos. Com voz firme, apesar da emoção, ela contou como Deus havia respondido à oração. Muitos choraram, e o ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos. Meus irmãos, a fé não é apenas crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. Larissa é uma prova de que, quando nos humilhamos e buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele ouve e age. Anos se passaram. Larissa cresceu na fé, foi batizada nas águas, e hoje, já adulta, serve na mesma congregação, ajudando as crianças a conhecerem a palavra de Deus. Sempre que alguém pergunta sobre seu milagre, ela responde com um sorriso. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é. A congregação me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos, Jesus. E assim, a história de Larissa se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, humildade e oração, o Senhor está presente não com alarde, mas com o poder que transforma vidas. Larissa nunca imaginou que sua vida seria usada para tocar tantas pessoas. Mas Deus tinha planos ainda maiores.
Um dia, enquanto ela ajudava na escola bíblica dominical, uma mãe desesperada chegou até ela. Era Dona Maria, uma irmã da congregação que há meses lutava contra uma doença grave no filho, o pequeno Davi, de apenas 5 anos. Os médicos haviam dito que não havia mais esperança, e o menino, cada vez mais fraco, já não conseguia nem brincar. Irmã Larissa, eu não sei mais o que fazer, disse Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas. Os médicos desistiram, mas eu não posso desistir do meu filho. Você que viu o milagre de Deus na sua vida, me diga, ainda há esperança? Larissa sentiu o coração apertar. Ela se lembrou daqueles dias difíceis em que sua própria mãe a levava nos cultos, mesmo quando tudo parecia perdido. Abraçou Dona Maria e, com voz firme, respondeu: Clama a Jesus, minha irmã. Se ele fez por mim, pode fazer por Davi. Vamos orar juntos agora mesmo. Naquela mesma noite, a congregação se uniu em oração. O pastor convocou uma vigília especial, e os irmãos, de mãos dadas, clamaram a Deus pelo milagre. Larissa, de joelhos ao lado da cama de Davi, orou com uma fé que só quem já havia vivido o impossível poderia ter. Senhor, o Senhor conhece a dor dessa mãe. O Senhor viu minhas lágrimas e me deu uma nova chance. Agora, eu peço por Davi. Se é da tua vontade, restaura a saúde desse menino, para que muitos vejam que tu és o Deus dos milagres. Os dias passaram, e, contra todas as expectativas, Davi começou a mostrar sinais de melhora. Primeiro, foi um sorriso fraco. Depois, um pouco mais de apetite. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. E então veio a notícia que ninguém esperava: a doença, antes considerada incurável, havia regressado. Davi estava livre. Quando a família voltou à congregação para agradecer, Dona Maria seguiu direto para Larissa e, emocionada, disse: Você tinha razão, minha irmã. Deus ouviu nossas orações. Davi está curado. Larissa sorriu, mas logo apontou para o altar. Não fui eu, Dona Maria. Foi Jesus. Foi a fé dessa igreja, foi a oração dos irmãos, foi a misericórdia de Deus. Ele só queria que confiássemos nele. O testemunho de Davi se espalhou pela cidade. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a frequentar os cultos, buscando a mesma fé que havia transformado aquelas vidas. E Larissa, agora não só como professora da escola bíblica, mas como uma serva dedicada a levar esperança aos desanimados, entendia cada vez mais o propósito de Deus em sua vida. Eu pensei que meu milagre tinha sido só para mim, ela costumava dizer. Mas Deus me mostrou que cada bênção que recebemos é uma semente para abençoar outros. E assim, a congregação continuou crescendo, não em números, mas em fé. Porque ali, entre aqueles irmãos simples e sinceros, o poder de Deus se manifestava não com trovões ou sinais grandiosos, mas com vidas restauradas, lágrimas enxugadas e corações cheios de gratidão. Afinal, como o próprio pastor sempre lembrava, o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma. E isso, Deus faz todos os dias, para quem crê. Um dia, enquanto Larissa organizava as cadeiras da escola bíblica dominical, ouviu um choro abafado vindo do corredor dos fundos da igreja. Era uma jovem chamada Mariana, que havia chegado há pouco na congregação, trazida por uma irmã que a encontrou desolada no ponto de ônibus. Mariana carregava nos olhos o peso de uma dor que parecia insuportável. Havia perdido o bebê de 7 meses em um acidente doméstico, e desde então, se sentia culpada, como se Deus a tivesse castigado. Irmã, eu não consigo mais orar, confessou entre lágrimas, enquanto Larissa a abraçava. Sinto que ele não me ouve. Que eu não mereço nem estar aqui. Larissa não teve palavras bonitas nem respostas prontas. Ela apenas seguiu o exemplo que havia aprendido na própria dor, sentou-se ao lado de Mariana, pegou sua mão e começou a contar. Falou da noite em que seu filho quase morreu, do desespero que sentiu, da oração que pareceu cair no vazio. Mas também falou da manhã seguinte, quando Deus não só salvou a vida de Pedro, como usou aquela prova para tirá-la das trevas e colocá-la na luz da congregação. Deus não nos abandona, irmã, disse com voz firme, mas cheia de ternura. Às vezes, Ele permite que a tempestade venha para nos levar a um lugar que, sozinhos, nunca chegaríamos. Mariana ouviu em silêncio, mas algo naqueles olhos, que já haviam chorado as mesmas lágrimas, fez com que ela, pela primeira vez em meses, sentisse uma faísca de esperança.
Naquele mesmo dia, o pastor anunciou um culto de oração especial pelas famílias feridas, e Larissa, sem hesitar, levou Mariana para a frente, onde irmãos e irmãs a cercaram, impuseram as mãos e clamaram por sua paz. Não houve um raio nem uma voz do céu. Mas algo aconteceu no coração daquela jovem. Nos dias seguintes, Mariana voltou. Primeiro, só para ouvir. Depois, para participar. Até que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a preparar os lanches para as crianças da escola bíblica, ela parou, olhou para Larissa e disse: "Eu sonhei com o meu bebê ontem. Ele estava sorrindo, e eu senti que estava tudo bem. Que ele está com Deus." Larissa sorriu, sabendo que aquele era o início de uma nova história. Porque na CCB, os milagres não eram apenas curas instantâneas ou soluções mágicas, eram processos, eram sementes plantadas no choro que brotavam na fé. E cada vida restaurada se tornava um testemunho vivo de que, mesmo quando a dor parece maior que a esperança, Deus está ali, tecendo algo novo. O pastor, ao ver Mariana cada vez mais firme na congregação, costumava dizer nos cultos: "Muitos procuram Deus só pelo que Ele pode dar. Mas os que ficam são aqueles que descobrem quem Ele é." E é aqui, entre irmãos que choram e sorriem juntos, que a gente aprende isso. E assim, a igreja seguia seu caminho não como um lugar de pessoas perfeitas, mas de almas em construção, onde cada cicatriz contava uma história de vitória e cada lágrima regava a certeza de que, no tempo de Deus, até as feridas mais fundas viravam canções de gratidão. Mariana não imaginava que, apenas alguns meses depois daquela noite em que entrou arrasada na igreja, ela própria seria usada por Deus para estender a mão a outra pessoa que chegava com o coração em frangalhos. Foi numa quinta-feira de oração, quando uma jovem chamada Larissa entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela seguiu direto para o último banco, como se quisesse se esconder do mundo. Mariana reconheceu aquele olhar, era o mesmo desespero que ela própria tinha trazido consigo meses antes. Sem hesitar, sentou-se ao lado de Larissa e, em voz baixa, perguntou: "Posso orar com você?" Larissa apenas balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem controle. Não precisou dizer nada. Mariana segurou sua mão e começou a clamar em voz baixa, mas firme, como tinha aprendido com as irmãs mais velhas da igreja: "Senhor, tu vês esta filha tua. O que está quebrado em seu coração, o Senhor pode restaurar. O que parece sem saída, o Senhor abre caminho. Ela não está sozinha." Enquanto orava, Mariana sentia algo diferente, não era só compaixão, era uma certeza profunda de que Deus estava ali, agindo naquele exato momento. E foi então que Larissa, entre soluços, começou a contar: o marido a tinha abandonado grávida, a família a havia rejeitado por causa de escolhas do passado, e ela não via mais sentido em continuar. "Eu só queria assumir", confessou, envergonhada. Mariana apertou sua mão com mais força. "Eu também já pensei isso. Mas Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você." Naquele dia, Larissa não saiu da igreja com todos os problemas resolvidos. Mas saiu com algo que não tinha quando chegou: esperança. E uma irmã em Cristo que não a deixaria caminhar sozinha. Nos dias seguintes, Mariana levou Larissa para os cultos, apresentando-a às irmãs do grupo de oração. Aos poucos, Larissa começou a participar dos estudos bíblicos, e foi lá que ouviu pela primeira vez a história de uma mulher na Bíblia que também tinha sido rejeitada, mas que encontrou graça aos pés de Jesus. Algo dentro dela começou a se mexer. Uma noite, durante um culto de libertação, o pastor fez um chamado para quem queria entregar as dores do passado. Larissa, trêmula, levantou-se. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, ela sentiu como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. Não houve gritos nem espetáculo, apenas um silêncio sagrado, seguido de um choro de alívio. "Eu me sinto leve", disse ela depois, ainda atônita, para Mariana. "Isso é Deus", respondeu Mariana, sorrindo. "Ele tira o peso que a gente não consegue carregar sozinha." Larissa não só permaneceu na igreja como, com o tempo, tornou-se uma das vozes mais ativas nos louvores. Sua história de restauração começou a encorajar outras mulheres que chegavam machucadas, provando que, na CCB, ninguém era apenas um número ou um caso perdido. Cada vida importava. Cada lágrima era vista por Deus. E assim, como uma corrente de bênçãos, o que Deus tinha feito em Mariana agora fluía através dela para outras vidas.
A igreja não era um lugar onde as pessoas chegavam perfeitas, era um hospital de almas, onde Jesus, o maior médico, operava milagres todos os dias. Alguns eram visíveis, como corpos curados. Outros, invisíveis aos olhos, mas ainda mais profundos, corações sarados, famílias restauradas, sonhos ressuscitados. E toda vez que Mariana olhava para Larissa, agora sorrindo enquanto cantava nos cultos, ela se lembrava das palavras do pastor: os que ficam são aqueles que descobrem quem ele é. E, de fato, ali, entre irmãos que se amparavam, elas tinham descoberto não apenas um Deus que ouvia orações, mas um pai que nunca abandonava seus filhos. Mariana nunca imaginou que aquele dia comum de quarta-feira mudaria tudo de novo. Ela chegava cedo na igreja para ajudar na limpeza, como fazia sempre, quando ouviu um choro abafado vindo do banheiro das mulheres. Era uma jovem que ela nunca tinha visto antes, sentada no chão, com as mãos tremendo e os olhos inchados de tanto chorar. Minha irmã, a moça conseguiu balbuciar entre soluços. Ela está no hospital, os médicos disseram que não tem mais jeito. Mariana se ajoelhou ao lado dela, sentindo o peso daquele desespero como se fosse seu. Não eram palavras que aquela alma precisava, mas sim a presença de alguém que acreditasse em milagres. Então, ela fez o que tinha aprendido a fazer, orou. Não com frases decoradas, mas com a mesma fé que tinha visto operar em sua própria vida. Senhor, o Senhor que ressuscitou Larissa das trevas, que me tirou do fundo do poço, é o mesmo Deus que está aqui agora, ela falou, com a voz firme, enquanto segurava as mãos geladas daquela estranha. Não importa o que os homens dizem. Para o Senhor, nada é impossível. A jovem, que se chamava Raquel, olhou para Mariana com um brilho fraco de esperança. Talvez fosse loucura acreditar, depois de tantos exames, tantas palavras duras dos médicos. Mas ali, naquele chão frio, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Uma paz que não fazia sentido, mas que enchia seu peito como um rio transbordando. Naquela mesma noite, durante o culto, o pastor fez um chamado especial. Não era um culto programado para milagres, não havia campanha nenhuma, mas o Espírito Santo moveu os corações. Raquel subiu ao altar arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. A igreja inteira se uniu em oração por sua irmã, Ana Clara, que estava em estado grave no hospital, com os órgãos falhando. Mariana, de mãos dadas com Larissa, agora uma jovem cheia de vida, que servia na igreja com alegria, orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. E então, algo extraordinário ocorreu. Enquanto oravam, o celular de Raquel tocou. Era o médico. Sua voz, antes séria e fria, agora tremia do outro lado da linha. Não entendo, não tem explicação médica, ele disse, atordoado. Os exames dela estão normais. Todos. É como se ela nunca tivesse estado doente. Raquel caiu de joelhos. O choro agora era diferente, eram lágrimas de gratidão, de um milagre que só Deus poderia ter feito. Ana Clara não só estava viva, como se recuperava de forma surpreendente, deixando os médicos sem palavras. Na semana seguinte, as duas irmãs estavam na igreja. Ana Clara, ainda fraca, mas com um brilho nos olhos que só quem foi tirado das portas da morte tem, abraçou Mariana apertado. Eles disseram que eu não ia passar da noite, ela sussurrou. Mas alguém orou por mim. E Deus ouviu. Mariana sorriu, lembrando de quando era ela quem precisava de um milagre. Agora, ela estava do outro lado, sendo usada por Deus para estender a mão a quem estava afundando. Não havia maior alegria do que isso. E assim, a corrente de bênçãos continuava. Porque na CCB, não eram apenas histórias que se repetiam, eram milagres que se multiplicavam. Cada vida transformada se tornava um farol para outra alma perdida. Cada testemunho era uma prova de que, onde o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. E Mariana, que um dia pensou em desistir, agora sabia, não havia lugar melhor no mundo do que aquele, onde Deus escrevia histórias de vitória sobre as cinzas do desespero. Onde o impossível se tornava real, não por mérito de homens, mas pela graça de um pai que nunca desiste de seus filhos. Mariana nunca esqueceu o dia em que viu o rosto de Dona Lúcia pela primeira vez. Era uma tarde de sábado, na porta da igreja, quando a irmã mais velha da CCB a chamou com urgência: filha, vem rápido, tem uma senhora aqui que precisa de oração. Ao se aproximar,
Mariana reconheceu aquela expressão de dor, era o mesmo vazio que ela já tinha sentido, como se o mundo tivesse desabado e não sobrasse nem força para chorar. Dona Lúcia estava sentada no banco de madeira do lado de fora, as mãos trêmulas apertando um lenço gasto. Seus olhos, inchados de tanto chorar, contavam uma história antes mesmo que ela abrisse a boca. Minhas filhas sumiram, ela sussurrou, a voz quebrada. A mais nova tem só 9 anos. O pai delas levou embora e ninguém sabe onde estão. A polícia diz que não pode fazer nada. Eu não tenho mais para onde correr. Mariana sentiu o coração apertar. Lembrou-se das noites em que, sozinha no quarto, implorava a Deus por uma saída, quando tudo parecia perdido. Mas agora ela sabia, onde o homem não alcança, Deus age. Sem hesitar, ela se ajoelhou ali mesmo, na calçada poeirenta, e segurou as mãos geladas de Dona Lúcia. Vem, mãe. Vamos levar isso aos pés do Senhor. Ele ouve, e ele responde. Dentro do templo, as irmãs já estavam reunidas em círculo, cantando hinos de fé. Mariana conduziu Dona Lúcia até o altar, onde o irmão de oração impôs as mãos sobre ela. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foi um clamor simples, mas cheio de autoridade. Pai, o Senhor conhece o coração desta mãe. Onde o homem não acha, o Senhor encontra. Traga essas crianças de volta, em nome de Jesus. Os dias seguintes foram de jejum e vigília. Mariana e outras irmãs se revezavam para ficar com Dona Lúcia, orando sem cessar. Até que, na quarta noite, o telefone tocou. Era uma voz desconhecida do outro lado da linha. Sua neta está aqui na delegacia. O pai delas foi preso por tráfico e as meninas foram encontradas numa casa abandonada. Elas estão bem. Quando Dona Lúcia chegou à delegacia, a cena foi de choro e abraços apertados. A menina mais nova, ainda com os olhos assustados, olhou para a avó e perguntou, Vó, como a senhora nos encontrou? Dona Lúcia, com lágrimas escorrendo, só conseguiu dizer, não fui eu, minha filha. Foi Deus. Ele mandou um anjo até nós. E o anjo tinha nome, Mariana. De volta à igreja, no culto de ação de graças, Dona Lúcia seguiu até o púlpito com as 2 netas ao lado. Eu vim aqui sem esperança, ela confessou, a voz embargada. Mas encontrei pessoas que não desistiram de mim. Que oraram quando eu não tinha mais forças. Hoje, minhas meninas estão aqui porque Deus ouviu o clamor de suas servas. Mariana, sentada nos bancos, ouvia aquele testemunho e sentia o fogo do Espírito Santo queimar dentro dela. Lembrou-se de quando era ela quem precisava de um abraço, de uma palavra, de uma mão estendida. Agora, entendia o propósito, Deus a tinha salvado para que ela pudesse ser ponte de salvação para outros. E assim, mais uma história de dor se transformava em milagre. Mais um impossível era arriscado da vida de alguém. Porque na CCB, não era só sobre crer, era sobre ver a mão de Deus agindo, dia após dia, vida após vida. E Mariana, que já tinha sido resgatada das trevas, agora carregava a luz para quem ainda tropeçava no escuro. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E ali, entre hinos, orações e lágrimas de alegria, mais uma alma descobria que, quando tudo parece perdido, é justamente quando o milagre está mais perto. O milagre completo. Mariana apertou as mãos daquela mulher quebrantada, cujos olhos ainda brilhavam com o peso de anos de solidão. Deus te vê, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. Não foram palavras vazias, foram sementes plantadas em terra fértil. Naquele instante, entre os acordes do hino Cristo é a minha vida, algo se quebrou no coração daquela alma ferida. Não foi um raio, nem um trovão, mas uma paz silenciosa, como um rio que finalmente encontra o mar. Dias depois, a mulher voltou. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um sorriso tímido e uma Bíblia desgastada nas mãos. Eu sonhei com uma luz, contou, e quando acordei, senti que não estava mais sozinha. Mariana soube, o milagre não era apenas a transformação dela, mas a corrente de graça que agora fluía através de suas mãos. A mesma mão que um dia a ergueu das cinzas agora estendia esperança a outro coração. Reflexão final. A vida é uma teia de dores e milagres entrelaçados. O que o inimigo quis usar para destruir a solidão, o medo, a vergonha, Deus transformou em ponte. Mariana aprendeu que as cicatrizes não são marcas de derrota,
mas mapas que guiam outros para fora do deserto. O impossível não é uma parede, mas uma porta que Deus abre quando menos esperamos. Lição de vida. Deus não nos salva para nos guardarmos a salvação como um tesouro. Ele nos salva para que, como faróis, iluminemos o caminho de quem ainda tropeça. O milagre não termina em nós, começa por nós. Quando entregamos nossa história nas mãos dele, até as feridas mais profundas se tornam testemunhos de que, nas trevas, a luz já estava a caminho. E assim, entre hinos e lágrimas, a CCB seguia sendo o que sempre foi, não um lugar de teorias, mas de mãos que se estendem, corações que se rendem e milagres que, silenciosos ou estrondosos, provam que Deus ainda escreve histórias com finais felizes.